A partir do momento que nós nascemos, ele deu play, início de vida. Vai, filhão, prossegue, avança, você vai conquistar, você vai vencer. É ele, às vezes ele com o controle nas mãos, às vezes ele vai lá e aperta a pausa, diz, para um pouquinho, meu filho, para, não é desse jeito. Calma aí, senta, ouça, não é do jeito que você está pensando não, meu filho, minha filha. Às vezes ele dá uma pausa, porque o controle está nas mãos dele. Às vezes ele vai lá com o controle na mão e ele vai e aumenta o voo. Está entendendo agora por que essa pessoa está perto de você, às vezes fala tão alto, e você não entende? Fala baixo, tu fala alto demais. Isso é porque o grandão que está com o controle na mão, ele está aumentando o volume. Você está entendendo? Eu já tentei falar baixo, mas o meu jeito é esse. Aí tem gente que não conhece, olha, diz, está brigando. Não está brigando, é o jeito dela. O jeito dele conversar é desse jeito mesmo. É porque o Senhor aumenta o volume, mas tem momento que o Senhor vai lá e ele, abaixa o volume. Lá em Eclesiastes diz que tem tempo para tudo. Tem tempo de falar, mas tem tempo de ficar calado. O tempo de ficar calado é ele abaixando o volume, dizendo, meu filho, minha filha, cala-te. Não é hora de falar. É hora de ouvir, não é hora de falar. Quando ele quer, com o controle na mão, ele adianta a cena. O que é adiantar a cena? É o Senhor olhar para mim, para você e dizer assim, já tem muitas coisas que poderiam ter acontecido na vida do meu filho e na minha filha, mas não aconteceu ainda. Mas agora eu vou entrar com providência e vai acontecer. Você está entendendo? Uma promoção no trabalho, um aumento de salário, um reconhecimento, uma bonificação. Você está entendendo? A conquista da casa, a conquista do apartamento, a conquista do carro, uma cura na saúde, a recuperação do parente. É Deus adiantando assim, dizendo, eu vou fazer você prosseguir, meu filho. Mas dependendo da situação, com o controle na mão, ele vai lá e diz, já que está se esquecendo de onde veio, eu não sou Deus que vivo de passado, mas eu vou voltar à cena. Vou voltar o quê? A cena. Aí aquele crente que antigamente não tinha nem um pão para comer, você está entendendo? Não tinha nem um sapato para calçar. Não tinha nem mal tinha meia. Calçava a meia e já calçava correndo para ninguém ver o que os buracos que tinha na meia. Você está entendendo? É que nem na infância, quando a gente ia jogar futebol. E aí eu lembro que tinha vezes que o professor de educação física levava a gente para a quadra, antes do futebol, e falava, eu quero bater um papo aqui com vocês, aqui com os garotos, mas todo mundo vamos para a quadra aqui, e tira o sapato aí, vem só de meia para cá. Você está entendendo? Tinha uns que diziam, mas professor, e tirar o sapato, professor, e tirar, professor, e agora, e tal. Eu sou um dos tais. Aí quando tirava, estava aquela buraqueira. E os coleguinhas da bombardeio, veio do Iraque, foi, meu filho? Que bom, veio do bombardeio, foi? Foi o rato que roeu essa meia, foi? Você está entendendo? Aí Deus dá tudo para ele, Deus dá tudo para ela. Aí Deus prospera, aí Deus supre. A geladeira está recheada, o armário está preenchido, o carro está com o tanque cheio. Aí o crente começa a se esquecer do que Deus fez. Você está entendendo? Começa a colocar Deus em terceiro plano, em segundo plano. Não coloca mais o Senhor como prioridade. Aí o Senhor olha lá de cima e diz, eu vou mostrar para ele que o controle está na minha mão, e eu vou voltar um pouquinho a cena. Como assim voltar a cena? Aí Deus faz um reviravolta em pleno. Aí quando pensa que não, o crente diz, meu Deus, eu não tenho nenhum dinheiro para comprar um pão. O que está acontecendo comigo? Senhor, a dificuldade chegou, bateu logo na minha porta. O que está acontecendo comigo, Senhor? É o Senhor com o controle na mão, voltando à cena, dizendo, eu vou fazer você passar de novo por tudo que você passou, para você valorizar a minha presença. Controle está nas mãos de Deus. Então o Senhor deu uma ordem para os discípulos, entra no barco para atravessar para o outro lado. E a Bíblia diz que enquanto ele estava despedindo a multidão ali, para orar no monte, o barco quando chega no meio do mar, a Bíblia diz que sobreveio à tarde um grande vento, uma grande tempestade, e a Bíblia diz que o vento era tão forte, contrário às ondas, contrário à embarcação, que eles já estavam sem forças para remar a embarcação, fadigados de tanto remar.
Porque na época não era que nem nos dias de hoje não, irmão, que a embarcação tem motor. Não é que nem... Antigamente era, remo ou velas. Aqui era remo, era na base do braço. Imagina você remar contra o vento, contra as ondas. Era eles remando e a embarcação não saía do lugar. Não saía do lugar. Eu imagino que o mestre, quando despediu a multidão e subiu para o monte para orar, ele esperou a embarcação chegar no meio. Quando chegar no meio, eu vou mostrar para eles, nas mãos de quem está o controle. Aí quando chega no meio, na metade do caminho, eles estão remando, não tem mais força para remar, e já estava escuro, já estava noite. E o Senhor, percebendo que eles estavam fadigados, não estavam mais suportando, o Senhor decide ir encontrá-los. Diga assim para o seu irmão: o Senhor sabe o quanto você está cansado, mas Ele está indo ao teu encontro. Está entendendo, irmãos? Porque às vezes a gente pensa que o Senhor não sabe o que eu estou passando, está tão difícil, e agora eu vou morrer. Vai morrer não, meu filho, vai morrer não, minha filha. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou indo ao seu encontro. Aí Ele vai encontrar os discípulos. Só que eu imagino o mestre olhando para um lado e para o outro, pastor Reinaldo, assim, na beira da praia, e não vê nenhuma embarcação. Ele diz: já que não tem barco para me levar lá, não tem ninguém para me levar, eu vou andando por cima das águas. Aleluia. De noite. E segundo a tradição, os pescadores da época, vira e mexe, se deparava com assombração em alto mar. Você está entendendo? Não tem gente que diz nos últimos dias aí que lá no Rio São Francisco, lá já viram o nego d'água. Tem gente que diz que viu. Pescador, história de pescador, estava pescando e o nego d'água apareceu me chamando na ponta do dedo, eu saí voado para fora, tremendo tudo. Serra da Mesa também, né? De outros que chegam a dizer: eu vi o velho Chico lá sentado na beira do rio me chamando, dizendo: vem cá, amigão, vem cá. E eu sumi do velho Chico. O que é isso? São assombrações? Não, irmão, é demônio mesmo, demônio. Então, tradição da época, muitos pescadores tinham relato de dizer: aqui pescar à noite, você vai ver cada coisa aqui. Se você vier pescar à noite, você vai ver cada vulto passar por aqui, cada assombração, né? Quem sabe alguém até dizia o que a gente falava quando era criança: cuidado que se tu vier pescar à noite, tu vai ver a mula sem cabeça. Cuidado com a gringa, vestida de branco. É desse jeito. Cuidado com o homem do chapéu preto, andando montado em cima do cavalo, te chamando: monte da garupa, meu filho, eu saio correndo. Então eles falavam a respeito de assombração. Aí eles estão lá remando, estão sem força, fadigados de tanto remar. Aí vem Jesus andando por cima das águas. Escuro, irmão, escuro. E eles remando, fadigados, quando eles olham, porque a Bíblia diz que Jesus empareou com eles assim, porque Jesus queria passar adiante deles. Quando Jesus chega na lateral da embarcação, eles olham e dizem: fantasma! Fantasma! Eles começaram a gritar: fantasma! É fantasma! Aí o mestre diz: calma, filho, não tem mais, sou eu! Não é fantasma não, sou eu. Marcos não relata, mas Mateus relata a mesma passagem bíblica. E diz que naquele momento Pedro olha e diz: mestre, se és tu mesmo, permita-me ir andando por cima das águas até ti. Aí o Senhor disse: então vem, Pedro, vem. Aí Pedro desce da embarcação. Quando começa a andar, ele teve medo do vento e ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, o mestre vai lá e sustenta ele para cima. O que é isso? Controle nas mãos de Deus. Coloca Pedro de volta na embarcação, e a Bíblia diz que quando eles entram dentro da embarcação, imediatamente, o vento cessou. O mar se acalmou imediata. Foi na hora, foi no instante, foi no abrir e fechar de olho. A tempestade, o vento, as ondas fortes se acalmaram no mesmo instante. Eles ficaram espantados com aquilo.
espantados com o que estava acontecendo. Na ótica humana não tinha explicação para aquilo ali. Mas se Jesus fosse pregar um sermão a eles, baseado no que eles estavam vivendo, o Senhor diria: vocês estão preocupados por quê? É por isso que aquele hino diz: despreocupa, não é assim? O barco balança e não afunda. Por que é que o barco não afunda? Por que é que o barco balança e não afunda? É porque o barco está nas mãos de Deus. O controle da embarcação está nas mãos do Deus da Bíblia, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, e está presente aqui nessa noite para te dizer que o controle está nas mãos dele.